Bom dia, meus amigos. Sou eu novamente, professor Gessé Cortez. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura hoje para falarmos a respeito do humanismo. Até a apostila passada, né, nós falamos a respeito do trovadorismo. Ainda hoje, uma pequena introdução para que a gente possa dar, vamos dizer assim, possamos encerrar a apostila do módulo 5, né, o primeiro capítulo dessa apostila número 2, o trovadorismo. No término dessa aula, vou orientá-los, tá? A que prestem atenção à plataforma do AVA, né? do SAI, porque daí eu vou postar a atividade, né? referente ao término do primeiro capítulo do trovadorismo. Tudo bem com vocês, então? Então vamos lá, então. O que é essa parte introdutória? Essa parte introdutória ela visa, né, dar continuidade à história, né, do Reino de Portugal. Né? Então, a primeira parte, onde nós instituímos, né, esse Reino de Portugal com Dom Afonso Henrique, chamado de O Conquistador. Né? Por quê? Porque ele é o que funda, né? Ele vai fundar o Reino de Portugal. Só que daí nós temos todo um contexto histórico, né, em Portugal, dos seus filhos, né, os seus sucessores. Essa dinastia é chamada de dinastia de Borgonha, né, porque justamente descende, né, de Dom Henriques de Borgonha, o seu primeiro filho, que foi o último conde, né, portucalense, o último conde de Portugal, que viria a ser o primeiro rei de Portugal, né, o Reino de Portugal. Aí Portugal teria um território, Portugal, né? Teria o território que é o Reino de Portugal, que seria metade do que é hoje. Para que Portugal tivesse esse mapa que você está vendo aí, muitas batalhas elas foram travadas, né? Dom Afonso Henrique ainda conquista, né, até Lisboa, onde você está vendo aqui. Então até Lisboa ele consegue conquistar, que é uma cidade portuária, né? Que agora é a capital de Portugal, mas naquele tempo, né, ele mantinha sua capital em Coimbra, né, em Leiria e assim por diante. Né? Pois bem, e aí eu tenho a Guerra da Reconquista. Né? Então, a Guerra da Reconquista ela vai durar até 1498. Né? E Dom Afonso Henrique e os seus sucessores, ao invés de voltar a brigar, né, com os reis de Leão, rei de Castela, né, reis de Aragão, o que eles fazem? Eles concentram, né, as suas forças na Guerra da Reconquista. Então, aí eles vão expulsando os mouros, né, para que Portugal tivesse esse formato desse mapa que ele tem hoje. Então, com os seus sucessores, né, aí a gente pode evocar, né, depois de Dom Afonso, né, chamado de Afonso I depois, né? Aí ele tem seu filho, Sancho, chamado de Sancho I de Portugal. Depois eu tenho Afonso II e depois eu tenho Sancho II, né? Sancho II que vai dar um término à Guerra da Reconquista, né, em Portugal. Então, em Portugal, esse mapa que você está vendo aqui, que é um mapa hoje que Portugal tem, né? Se a gente pudesse, né, no caso eu não separei aqui, mas se a gente pudesse lembrar do mapa da Península Ibérica, aqui seria Galícia, que, né, hoje é Espanha, aqui tudo Espanha, e aqui o Mediterrâneo. Então, Portugal consegue estender os seus domínios até o Mediterrâneo, até o finalzinho da Península Ibérica, até o finalzinho aqui do continente europeu. Depois, daqui em diante, aí eu tenho Marrocos, né? Eu tenho o norte da África, né? Então aqui o Estreito de Gibraltar. Então Portugal consegue estender o seu reino, né, até o Mediterrâneo, né? Até em 1249 eu tenho a conquista do Algarve, né? Então essa região aqui do sul, ela é chamada de Algarve, né? É uma região de muitas praias, né? Uma região muito bonita, né? Uma região que hoje é usada muito de veraneio, né, pelos portugueses, né? Portugueses saem lá do norte e vêm até o Algarve para desfrutar das praias. E aqui eu tenho, né, a fronteira com a Espanha. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o que vai acontecer?
como eles estão em constante guerras com os mouros, né? A Guerra da Reconquista vai para Portugal até 1249, com a conquista de Algarve, mas só que Portugal constantemente ajuda, né, a Espanha, porque os mouros ainda estão na Península Ibérica, vão ficar até 1498, que no caso é a última batalha, né, que expulsa definitivamente os mouros do território cristão. Pois bem, só que daí em 1385, né, eu tenho, antes de 1385, eu tenho o rei Pedro I. Na verdade, eu tenho o rei Dom Dinis, que é muito importante para as letras, né? Ele é um rei trovador. Então, antes de 1385, eu tenho Dom Dinis, e Dom Dinis tem o seu sucessor, que é o Dom Pedro I. Dom Pedro I de Portugal, que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, né? Não é o nosso Dom Pedro aqui do Brasil, é o Dom Pedro I de Portugal. E o Dom Pedro I, ele deixa um herdeiro, né? Esse herdeiro, se não me engano, Dom Fernando, né? Dom Fernando, ele não deixa herdeiro, tá? Ele não vai deixar herdeiro, e aí o reino passa para a filha dele. Só que a filha dele, né, Dom Fernando I, a filha dele, ela é casada com o rei de Castela, que no caso, né, os castelães, né, ainda não tem o reino da Espanha, né? Ainda ele é dividido em Castela, Leão, Aragão, né? Então ainda não tem o reino da Espanha. Então ela é casada com o rei de Castela. E o rei de Castela, como é casado com a herdeira, supostamente, né, a infanta, né? Quando o filho não é o proposto ao reino, ao trono, ele é chamado de infante. E se ele tem filha, a filha é chamada de infanta, né? Aí o esposo, né? O esposo dela, que é o rei de Castela, se dá no direito de reivindicar o reino de Portugal. Então, Portugal está prestes a ser anexada a Castela, né? E daí o que acontece? Apavorados, né? Por quê? Porque Portugal sempre teve uma tendência ao comércio, né? Então, apavorados, né? O que acontece? A gente tem que dar um jeito de resistir aqui, porque provavelmente Portugal será anexado a Castela. E aí, cara, do nada eles descobrem lá, né, um filho bastardo de Dom Pedro I. Quer dizer que Dom Afonso teria um irmão bastardo. O nome desse menino, né, já era um homem feito, né, João, que era mestre de uma ordem de cavalaria, a ordem de Avis, né? Então, várias ordens de cavalaria em Portugal, né? E aparece, vamos dizer assim, né, esse filho bastardo de Dom Pedro I, seria irmão bastardo do Fernando, que era mestre, né, que era grão-mestre da ordem de Avis. E aí os burgueses, a burguesia e também todos aqueles que tinham interesse, né, em que Portugal continuasse independente. Por quê? Porque Portugal já vai mostrando uma tendência, né, ao comércio, uma tendência, né, à expansão, né, e todo mundo tinha interesse, né, em prosseguir com os seus afazeres, com o seu comércio, né. E aí o que acontece? Esses homens, eles apoiam, né, o João, né, João de Avis, chamado mestre de Avis, né. E aí, claro, eu tenho um embate com as tropas castelãs. Em 1385 eu tenho uma batalha muito ferrenha na região de Aljubarrota, né, chamada Batalha de Aljubarrota, que fica aí mais ou menos na região de Leiria, né, ao sul de Leiria, né, que vai ser liderada essa batalha por Dom Nuno Alves Pereira, né. Dom Nuno, lá em Portugal, ele é canonizado, ele é santo, né, que dizia a história que para cada batalha que ele fazia antes de batalhar, ele ajoelhava lá no meio da batalha e rezava. Conta a história que na batalha dele contra os mouros, né, os mouros viram ele rezar e saíram correndo, né. E aí Dom Nuno Alves Pereira também tinha muito interesse, né, em manter as suas propriedades. Há quem diga
que o Dom Nuno Alves Pereira chegou a ser proprietário de metade do território que vocês estão vendo aqui, o território de Portugal. Ele tinha muita terra, e era reconhecido como um cavaleiro, né? Um nobre combatente, e ele ajuda na Batalha de Aljubarrota, ele lidera a Batalha de Aljubarrota contra os castelães. E era uma batalha, sim, de proporções épicas, no sentido que os castelães eram muito superiores. Há também um segundo ponto, tá? O segundo ponto é que nós estamos aí com esse... nós temos na história, né, esse conflito entre França e Inglaterra, né, que concebeu aqui aquilo que você conhece como a Guerra dos 100 Anos. Mas eles sempre estiveram em disputas. E aí o que acontece? A Inglaterra sempre manteve relações estreitas com Portugal. E Portugal relações estreitas com a Inglaterra. E aí o que eles fazem? Eles assinam um tratado esse, né, que começa com um tratado de pesca lá próximo da Holanda, entendeu? Mas esse tratado, ele várias vezes ele é evocado tanto pela Inglaterra quanto é evocado por Portugal. E por sua vez, né, aí uma foto do Dom João I, né, mestre de Avis, né, e daí o que acontece? Os franceses também viram uma oportunidade também de ter aí uma aliança, né, com os castelães. Então, na verdade, torna-se uma batalha, né, entre França e Inglaterra também, com influência dentro da Península Ibérica. Os portugueses apoiados pelos ingleses, que essa tradição desse apoio virará anos depois, né? Anos depois eles vão manter essa relação, né? E daí o que acontece? A Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota, ela é muito importante, por quê? Porque com a vitória de Nuno Álvares Pereira, Dom João I é aclamado rei de Portugal. Então é um fim da dinastia de Borgonha e começa aquilo que a gente vai chamar de dinastia de Avis, tá? Por que isso é muito importante? Porque eu tenho uma ascensão da burguesia. A burguesia que apoia, né, Nuno Álvares Pereira é um exemplo disso. Ele era um burguês proprietário de terra, tinha muitos comércios, muitas linhas de comércio, né? Eles apoiam Dom João Avis para que Portugal continuasse independente. Meus amigos, isso é de tão importância que essa ascensão da burguesia vai culminar nas grandes navegações. Então, Portugal, o que acontece? Aí Portugal tem o seu período de expansão. Portugal, por exemplo, vai avançar o Mediterrâneo e vai alcançar a cidade de Ceuta, aqui no norte da África, porque Ceuta era um importante interposto comercial. Só que daí os mouros e todo o comércio que envolve Ceuta é abandonado. Aí Portugal fica praticamente falando sozinho. É quando Portugal se vê na necessidade de tentar, né? Haja vista aqui do lado ele tem ainda os mouros e ainda batalhas, grandes guerras. Então ele tenta, né? Ou melhor, ele se vê tentado numa possibilidade de alcançar as Índias pelo caminho marítimo. Só que, para isso, o que vai acontecer? Após Dom João I tem 3 filhos, né? Cada filho de uma ordem de cavalaria, né? Um filho da Ordem de Cristo, outro filho da Ordem de Avis, outro filho da Ordem de Santiago, né? Santiago Matamouros, né? E aí, esses filhos de Dom João vão dar início àquilo que a gente convencionou chamar de Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? A Escola de Sagres não era necessariamente um prédio, tá? A Escola de Sagres, ela não tinha nenhum lugar propriamente dito, tá? O que acontece? Os reis de Portugal, eles, o fato dela não existir é compreensível, né, como local mesmo, né, como construção, porque a náutica, né, o desenvolvimento náutico, ele era considerado segredo de Estado, né? Então, por exemplo, era uma iniciativa do governo de Portugal para alcançar as Índias, né? E isso ele foi feito fazendo volta no continente africano. Isso não foi feito de uma vez, isso foi feito gradativamente. Ia lá
uma tentativa, voltava, outra tentativa e voltava. Eles tinham muito medo de voltar, de não conseguir voltar, essa que era a história. Por quê? Porque os ventos eram favoráveis até a região ali, a noroeste da África, né, chamada de Bojador. Então os ventos eram muito fortes até o Bojador. Então, o que eles tinham medo? De passar o Bojador e não conseguir voltar, né? E aí o que acontece? Acontece que são anos, né, que Portugal investindo em conhecimento náutico. Então Portugal via essa oportunidade. Então os filhos de Dom João I são aqueles que investem, né, contratam, né, vão lá, pagam em ouro, porque também que tinha dinheiro. Tinha dinheiro porque Dom Diniz, anos antes, né, ele, como que eu posso dizer, ele recebe no reino de Portugal os cavaleiros templários que são perseguidos na França. E aí ele consegue, junto ao Papa, autorização para que os cavaleiros templários, né, tenham uma guarida em Portugal. Inclusive muda o nome da ordem de cavalaria, que daí deixa de ser uma ordem de cavalaria, cavaleiros templários, e passam a ser cavaleiros de Cristo, que a cruz deles, inclusive, é aquela cruz vazada, né? Aquela cruz que nós conhecemos, né, nas embarcações, né? Essa cruz aí que você pode ver na vela, né? Aqui, muito interessante também, que eu tenho um desenho dessa vela triangular, essa vela que é uma vela que é considerada, né, a inovação. Por quê? Porque essa vela ela conseguia navegar de maneira contrária ao vento, que era o que eles precisavam no Bojador, né, para passar o Bojador ao noroeste da África, né? Eu coloquei aqui uma seta no mapa, porque essa é a ponta que você está vendo do continente aqui europeu, essa ponta de Portugal, que corresponde a esse lugar aqui onde tem um farol, lá no Algarve, tá? Então aqui seria o final, né, da costa portuguesa, né, onde supostamente ficavam aí a escola de Sagres. A escola de Sagres, que é muito importante para o desenvolvimento do reino de Portugal, para o desenvolvimento da navegação de Portugal. Mas por que toda essa história, Gessé? Toda essa história, porque justamente eu quero voltar aqui, ó, a ascensão da burguesia. Então, o feudalismo ele vai entrando numa lenta decadência. Por que uma lenta decadência? Porque, né, todo esse sentimento de guerra e todo esse sentimento mercantil, né, desse espírito português, e claro, o espírito de uma Europa toda, né, vai enfraquecendo esse feudalismo, né? É fácil pensar, né, porque no feudalismo a gente tem o teocentrismo. Agora nós vamos ter o surgimento de um novo pensamento, com essas descobertas científicas, né? Por exemplo, uma revolucionária, né? A descoberta da bússola, né? Dominar o astrolábio, né? E assim por diante, né? Então são descobertas científicas que necessariamente nesse primeiro momento não é que nós vamos questionar algumas verdades bíblicas, mas a ideia de que Deus é o centro de todas as coisas, que é o centro filosófico desse feudalismo, né, e desse trovadorismo, ele dá lugar agora para um personagem central que é o próprio homem. Então por isso que nós chamamos esse período de período antropocêntrico. Então, agora veja bem, o humanismo ele vai marcar a parte de transição do sistema feudal, do medievo, para aquilo que posteriormente, numa próxima aula, a gente vai chamar de renascença. Então o humanismo ele é chamado assim porque é um elemento de transição. E aí eu tenho essa máxima, né, do grego Protágoras, né, que é evocada como um mote, né, do humanismo. O homem que é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Porque vai ser durante esse período que eu vou ter essa transição do feudalismo. Por quê? Por que vai acontecer? Por que acontece essa transição? Porque o homem ele tenta lutar por uma condição melhor de vida. Pensa bem, dentro do feudalismo. Dentro do feudalismo, eu tenho que plantar na terra, a terra do senhor feudal. E aí o que acontece? Brevemente, né, esse homem medieval ele vai guardando o excedente da sua colheita e negocia. Ele negocia onde?
em pequenas cidades que na maioria das vezes vão acontecendo ao redor de igrejas. Nasce então a feira, né, um aspecto da feira medieval. E essas feiras vão dar vazão, né, uma feira permanente, vamos dizer assim, que vai dar origem às primeiras cidades, né, chamadas de burgos, né? Na Espanha tem, né, uma cidade chamada de Burgo, né? E nessa cidade onde esse elemento vai, né, um elemento embrionário ainda, um elemento ainda pequenininho, mas se tornará muito importante, como foi Nuno Álvares Pereira, que é o elemento burguês. Então é uma história muito bonita, meus amigos, no sentido que o homem é o protagonista da sua história. Então, por exemplo, nessa batalha, a Batalha de Aljubarrota, que vai fazer com que mude toda uma dinastia em Portugal. Sai a dinastia de Borgonha, os herdeiros de Borgonha, e entra agora Dom João I, né, chamado Dom João I de Portugal, mestre de Avis. A Batalha de Aljubarrota, meus amigos, ela marca essa vitória dos portugueses contra os castelães, e é algo que até hoje é evocado. Por exemplo, as meninas que gostam de futebol, que hoje tem muitas meninas que gostam de futebol, os meninos que gostam de futebol, quando, por exemplo, a ocasião da Champions League, quando o Porto, né, que é um dos times mais famosos de Portugal, ele enfrenta, por exemplo, um time espanhol, por exemplo, isso aconteceu quando Portugal, ou melhor, a cidade do Porto, né, o time do Porto enfrentou o Real Madrid. Os portugueses, né, hastearam umas faixas, né, dizendo assim, vamos reviver Aljubarrota. Por que vamos reviver Aljubarrota? Porque a Batalha de Aljubarrota marca, né, uma vitória sobre os castelães, então ela é evocada até hoje. Se não é a Batalha de Aljubarrota, se não é a dinastia de Aves, a gente provavelmente não teria essa tendência de Portugal ao mercantilismo. E é claro, esse fator muito importante que foi a escola de Sagres, né? Que deu embasamento, ou melhor, deu todo o suporte para que Portugal fosse conquistando gradativamente o caminho das Índias, circundando o continente africano, que foi feito de pouquinho em pouquinho, até Bartolomeu Dias, no final de 1400 e alguma coisa, quando ele passa, né? Ele passa o Cabo da Boa Esperança, né, que ele chamou de Cabo das Tormentas, né? Ele chama de Cabo das Tormentas porque é o encontro do Oceano Índico com o Oceano, né, com o Oceano Atlântico. E aí, quando ele volta, né, o rei de Portugal da época pergunta para ele, qual nome você colocou? Chamei de Cabo da Tormenta. Não, esse nome aí é muito feio, vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. E assim ficam conhecendo, né? Não sei se você já viu quando alguém diz que está ficando velho, ele fala assim, já estou passando Cabo da Boa Esperança, né? Que era considerado o fim do mundo. Aí, a partir de Bartolomeu Dias, aí passam-se alguns anos, acho que é coisa de 2 anos, coisa assim, e aí Vasco da Gama vai fazer o caminho até as Índias. Posterior a Vasco da Gama, em 1500, sai de Portugal 16, né, 16 barcos, 16 navios, né, vamos dizer assim, se não me engano eram 13 caravelas e 3 barcos menores, junta mais ou menos uma quantia de 2.000 homens, a gente vai falar basicamente disso depois, comandados por Pedro Álvares Cabral, né, que tenta um outro caminho para as Índias, supostamente, né, mas daí encontra essa terra que num primeiro momento ele achou ser as Índias, né, mas por isso que supostamente ele chama, né, os nativos de índios, né. E aí, o que acontece? Aí eu tenho a descoberta de Portugal, então, ou melhor, a descoberta do Brasil, a descoberta de Portugal em relação ao Brasil. E aí, o que acontece? Essa grande nação, Portugal, que você está vendo aqui, ela ganha os mares. Por quê? Porque o homem é a medida de todas as coisas. Então, esse sentimento, que é o sentimento do teocentrismo, ele dá lugar agora para um sentimento em que o homem é protagonista da história, esse elemento burguês, né, que vai com guerras, que vai através da ciência, de conquistas, como que aconteceu com as escolas de Sagres, ele vai agora firmando, né, o seu caminho, vai desenhando ou delineando o seu próprio caminho, tá? Muito bem, excelente. Então, vamos lá, vamos continuar então, agora com algumas características do humanismo. Então vamos lá.
O humanismo é uma escola, vai ser uma escola de transição. Nós vamos falar do elemento literário agora na segunda aula, tá bom? Bom, ele vai ser um elemento de transição e o centro filosófico agora muda, tá? Ele não é mais o teocentrismo, ele passa a ser o antropocentrismo, tá ok? Pois bem, o marco inicial, vou falar com bastante calma agora na próxima aula, é o Fernando Lopes como cronista-mor do reino em 1434, tá? O surgimento da imprensa também vai ser algo que vai impulsionar o saber, tá? Aí eu vou ter o surgimento das primeiras faculdades. Na verdade, a primeira faculdade em Portugal nasce em 1300 alguma coisa, né? Com os filhos, né? De Dom Dinis, né? Uma coisa assim. E o começo do mercantilismo, a expansão ultramarítima, né? É impulsionada, como eu disse para vocês, na escola de Sagra. A burguesia desenvolve-se e se expande. Esse elemento burguês, lembra, o homem é a medida de todas as coisas, tá? E aí eu vou ter o surgimento de algo que não existia na Idade Média, que vai ser o absolutismo. Então eu tenho aí o começo, o embrionário daquilo que a gente vai configurar, chamar de absolutismo. Fechou? E aí, claro, a ciência vai ganhando espaço, a ciência vai ganhando vamos dizer assim, o seu lugar na história, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento náutico de Portugal é um exemplo disso, tá? Na próxima aula, que vai ser daqui a pouquinho, eu dou continuidade, então, a essas características, tá? Tudo bem, então? Então, esse pequeno aporte histórico. Agora, ainda para terminar a apostila sobre o trovadorismo, eu gostaria que você desenvolvesse agora os exercícios 5, 6 e 7 da página 126, tá bom? Exercícios 5, 6 e 7 da página 126, para que a gente possa dar continuidade agora no segundo tempo a respeito do humanismo. Então termina a apostila lá a respeito do trovadorismo com esses 3 exercícios. Pode ser? Muito bem, excelente. Tá bom? Então, na tarefa, vai ter a tarefa que você vai poder desenvolver a respeito desse vídeo, esse pequeno aporte teórico que eu fiz a respeito do Reino de Portugal, tá bom? Então, até a dinastia de Avis. Então, não esquece a Batalha de Aljubarrota e também a Escola de Sagres, que vai cooperar para o desenvolvimento desse Reino de Portugal, para esse momento histórico que nós convencionamos chamar de humanismo, tá bom? Até daqui a pouco, faça os exercícios, tá bom? Até mais!